Olá, meu nome é Rafael, eu sou arquiteto de soluções na AWS e hoje, junto com Augusto Briovich, nós vamos falar sobre um assunto muito em pauta ultimamente, que é o uso de ferramentas de Machine Learning para extração de dados de documentos financeiros. E aqui nós vamos falar sobre um serviço gerenciado da AWS especificamente para esse fim, o Amazon Textract. Nos últimos anos, nós vemos uma popularização muito grande de serviços de Machine Learning. E isso, em partes, vem em detrimento de uma maior digitalização de vários setores da economia, sendo que um dos setores que mais fomentam essa inovação é o setor financeiro. Isso é um fenômeno que nós observamos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, assim como é relatado em um estudo que constatou que 73% da população brasileira é alcançada de alguma forma pelos sites bancários, seja através de aplicativos, através de plataformas na web, dentre várias outras formas. E acrescido a esse cenário, nós temos a situação atual do setor financeiro. O setor financeiro por si só, ele sempre foi um setor muito automatizado. Mas nos últimos anos, com a popularização de várias tecnologias, essa automação tem se tornado cada vez mais forte e presente. Isso sem contar que quase diariamente novos players surgem no mercado, o que acaba gerando mais competição e também mais inovação. E é justamente por isso que as empresas vêm optando por usar mais ferramentas de Machine Learning. E dentre alguns dos principais motivos está a automação dos processos que esse tipo de tecnologia provê. Machine Learning capacita que vários processos que até então eram realizados de forma manual possam agora ser executados de forma automática, o que acaba, por consequência, levando também a uma melhoria de eficiência, justamente porque agora é possível que se defina um pipeline específico para aquelas ações e que se defina um padrão para essas atividades. Isso também leva a decisões de negócio sendo tomadas de forma mais rápida e mais efetiva. Sem contar que agora as empresas podem inovar mais e mais rapidamente. Além das questões de custo, uma vez que o custo repassado para os clientes é menor, justamente também pela uma diminuição dos custos de operação. No entanto, para chegarem nesse ponto, as empresas precisam passar por alguns desafios. Um desses desafios é justamente o gerenciamento da infraestrutura executada para entregar essas ferramentas de Machine Learning. Quando as empresas decidem por executar esses workloads de forma on-premises, usando seus próprios data centers, as empresas precisam se preocupar com algumas questões como escalabilidade, alta disponibilidade, o uso desses recursos e acaba que não se preocupa muitas das vezes com aquilo que é realmente necessário, que é a criação de novas aplicações e de novos modelos. Sem contar que essas empresas investem muito tempo desde a concepção desses projetos até o momento que elas entram em produção. Além de que, para executar todas as etapas necessárias para produzir um modelo de Machine Learning, desde o momento de processamento de dados, as tarefas de feature engineering, de treinamento do modelo, disponibilização do modelo e a manutenção daquele modelo em produção, essas empresas precisam contar com profissionais especializados nesses assuntos, como cientistas de dados e engenheiros de dados. No entanto, esses profissionais são muito raros no mercado e muito difíceis de encontrar, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E é justamente pensando nessas variáveis que a AWS surge com seus serviços gerenciados. De forma que uma das nossas principais missões é colocar nas mãos de todos os desenvolvedores essas ferramentas de Machine Learning, usadas não só pela AWS, mas muitas delas usadas também pela Amazon.com. Então, desenvolvedores, independente da sua expertise, desde aquelas pessoas que estão começando a sua carreira agora, até mesmo profissionais com mais anos de experiência, possam usar ferramentas de Machine Learning em seus projetos. E quando nós falamos de extração de texto, nós falamos de um serviço em específico na AWS, que é o Amazon Textract, um serviço gerenciado para extração de dados em vários formatos. Sendo que, para utilizá-lo é muito simples. Não é necessário conhecimento de Machine Learning.
Basta que os desenvolvedores utilizem as APIs oferecidas pelo serviço e já podem começar a usar essas ferramentas de extração de texto. Sem contar que é muito simples de usar. Então, projetos que porventura poderiam demorar semanas para serem executados podem ser realizados usando o Amazon Textract em questão de minutos. Sem contar que é um serviço muito eficiente em termos de custo, tendo em média um valor 10 vezes menor do que ferramentas usuais de OCR. Além disso, o Amazon Textract é um serviço muito versátil. Com ele é possível extrair texto de vários tipos de documentos. É possível também extrair texto de tabelas, extrair layouts, extrair formulários, entre vários outros tipos de formato. Sem contar que é possível de adicionar humanos no loop de validação do texto extraído através do Amazon HY, garantindo assim mais confiabilidade dos dados extraídos. Além disso, o Amazon Textract conta com algumas funcionalidades localizadas especificamente para o Brasil, como suporte para o português, assim como outros idiomas como o inglês, o alemão, o francês, o italiano e o espanhol, além também da possibilidade de extrair texto manuscrito. Além das tarefas de extração de texto, é necessário que haja etapas de categorização dos dados extraídos. E para isso, a AWS oferece o Amazon SageMaker Ground Truth, um serviço gerenciado de rotulagem de dados, que é muito simples de ser utilizado. O Amazon SageMaker habilita que desenvolvedores criem fluxos de trabalho personalizados ou então que eles contem com os próprios workflows oferecidos pelo serviço. Sem contar que ele oferece ferramentas de categorização automática e ainda assim, se for necessário, é possível incluir seres humanos no loop de validação dessas categorias, usando o Amazon HY, com a grande funcionalidade de você pagar somente por aquilo que você utilizar. E é muito simples começar a usar o Amazon SageMaker Ground Truth. Ele é integrado com vários outros serviços da AWS, assim como o serviço de storage de objetos, o Amazon S3. Sem contar que a segurança é uma das pedras fundamentais do serviço. Ele está em conformidade com várias certificações requisitadas pelo mercado, como SOC, PCI, ISO, entre várias outras. Sem contar que é possível de criptografar os dados de ponta a ponta, desde os dados que são trafegados, que estão em trânsito, como também os dados armazenados em descanso. E apresentados os serviços e as tecnologias usadas nessa aplicação, convido agora o arquiteto Augusto Briovich para falar um pouco mais sobre a arquitetura de implementação do serviço de extração de dados para o setor financeiro, mais especificamente de cartões de crédito. Olá a todos, meu nome é Augusto Briovich, sou um arquiteto de soluções pela Amazon Web Services e conforme meu amigo Rafael de Almeida falou aqui anteriormente nessa apresentação, eu vou falar um pouco mais em termos práticos em como que a gente consegue arquiteturar uma solução utilizando o Amazon SageMaker Ground Truth e o Amazon Textract para a gente extrair dados de documentos financeiros. Nesse caso em particular, a gente vai limitar o nosso escopo à extração de dados de cartão de crédito. Então a gente vai utilizar um cenário fictício onde a gente está utilizando esses dois serviços. Primeiro de tudo, a gente vai definir esse nosso cenário fictício. Então imagine que a gente quer desbloquear um cartão de crédito, utilizando a câmera do celular. E a razão do porquê a gente vai fazer isso, né, tem diversas. E a primeira delas pode ser por acessibilidade. Então, uma pessoa que tem dificuldades de digitar, por exemplo, no celular, ou o celular, por exemplo, é muito pequeno, é mais interessante que ela consiga escanear e extrair esses dados. Ou você quer fazer isso por formas de automação e quer fazer isso de uma forma em escala, cuja arquitetura que a gente vai ver também suporta. Ou você quer fazer isso por uma razão de inovação e uma razão de melhorar o seu pipeline e a experiência da sua aplicação. De uma forma ou de outra, em quaisquer que sejam esses cenários, a gente vai extrair esses tipos de dados. O nome, o número, a validade e o código do cartão de crédito para poder extrair e utilizar esses cartões posteriormente na sua aplicação. Para essa arquitetura, para deixar bem didático, a gente separou o nosso
workload em 3 partes. Então, a primeira parte vai ser sobre coletar os dados do cartão de crédito. A segunda parte vai ser sobre como a gente rotula os dados utilizando o Amazon SageMaker Ground Truth. E a terceira parte vai ser como a gente, utilizando esses dados já previamente rotulados, a gente une esses rótulos ao dado já extraído via Amazon Text Extract. Então vem comigo e vamos começar a olhar para a nossa arquitetura. Então vamos iniciar com a coleta dos dados do usuário. Tudo começa no dispositivo. O usuário pode utilizar qualquer tipo de dispositivo para acessar a carga de trabalho dele. Seja um laptop, seja um celular, seja um tablet. Nesse caso, para a cloud, isso é irrelevante. É claro que a gente está assumindo que a página que é o single app que vai ser utilizada nessa arquitetura vai poder também ter a flexibilidade de lidar com diferentes tipos de tela no momento que o usuário estiver utilizando a aplicação. Assumindo isso, o primeiro serviço que o usuário encontra no momento de entrar na nuvem AWS, de acertar a nuvem AWS, é o Route 53. Esse serviço é o nosso serviço de DNS. E ele funciona de uma forma em que você pode trazer o seu domínio via seu próprio registrar, ou você pode comprar um domínio utilizando o registrar da própria AWS. E ele tem um fluxo de ponta a ponta para você fazer a compra, a configuração, tudo internamente dele de uma forma bem simples e gerenciável. Utilizando protocolos seguros, no caso HTTPS, né, com SSL, e vinculado ao CloudFront, que é o nosso serviço de Content Delivery Network, que por sua vez é o que vai fazer a entrega do conteúdo da página, né, do Single Page Application, para o nosso usuário. E esse Content Delivery Network, ele serve justamente para ajudar a aproximar o usuário do conteúdo que pode ter servido, por exemplo, em um outro lugar do mundo. Vamos assumir que essa carga esteja rodando da Virgínia. Se você precisar trazer essa carga próxima do usuário no Brasil, ele vai trazer esse conteúdo que está em um serviço que o CloudFront está conectado e vai trazer para esse ponto mais próximo do usuário, que nesse caso, no Brasil, seria São Paulo. Então, o CloudFront ele serve como cache e serve como uma forma de ajudar a melhorar a experiência e reduzir a latência do usuário com a sua aplicação. Além de uma forma de reduzir, né, de melhorar a questão da segurança, mitigando questões de acesso inapropriado, se você precisar limitar a audiência que pode acessar a sua aplicação, e também conectando com outros serviços de segurança para ajudar a melhorar ainda mais a sua carga de trabalho. Um exemplo que a gente trouxe aqui nessa arquitetura é o AWS Web Application Firewall. Esse serviço ele serve para lidar com tipos de vulnerabilidades que são mais comuns da internet, utilizando a lista de OWASP, que é constantemente atualizada, alguns tipos de vulnerabilidades que ele consegue detectar são, por exemplo, cross-site scripting e SQL injection. Ele faz isso de uma forma gerenciada e automática e ele vincula a serviços AWS de uma forma nativa, adicionando mais uma camada de segurança em cima das que o CloudFront já coloca. Conectado ao CloudFront, nós temos 2 buckets S3. E bucket é um termo que a gente usa para o nosso serviço chamado Amazon S3, que é um serviço de storage de dados de tipo objeto. Por objeto significa que é o dado, mais o metadado. Metadados como nome e outros tipos de metadado que você desejar adicionar dentro do seu arquivo. Ele possui diversos tipos de features, como versionamento, como também a replicação global, porque o S3 é um serviço que está disponível em vários lugares do mundo, né? Alguns lugares, por exemplo, como na Itália, como na Virgínia, como aqui no Brasil. E é um serviço que tem uma durabilidade bastante grande, né? Nesse caso, um serviço que tem a durabilidade de 99,99 após a vírgula. O que é muito importante para o setor financeiro, pois o dado, uma vez que ele é consumido, é importante que ele esteja disponível
por um período de tempo que vai ser necessário para questões legais. Então, o Single Page App está em um desses buckets. Esse Single Page App, o hosting está sendo feito de dentro do S3, que também é uma feature dele. E temos um outro que está guardando as imagens que estão sendo capturadas pelo dispositivo. Então, agora que a gente tem os dados capturados e a gente explicou como a gente coleta, vamos falar sobre a primeira parte que é do nosso pipeline após isso, que é rotular os dados. Então, nós vamos classificar esses dados e rotulá-los utilizando o serviço do SageMaker Ground Truth. Mas para poder chegar nele, a gente tem algumas camadas que a gente precisa passar antes dele. Então, uma vez que a gente sai do CloudFront, a gente vai para um serviço chamado API Gateway, que é um serviço que faz o gerenciamento das APIs existentes dentro da sua carga de trabalho. Também de uma forma segura, utilizando segregando de acordo com os seus verbos, no caso, get, put, options e assim por diante. E nesse caso, a gente está usando ele como um middleware para a gente acessar as nossas step functions e não expô-las direto na internet. Também servindo como mais um filtro de segurança. Entre o CloudFront e o API Gateway, por exemplo, a gente está utilizando uma policy para permitir apenas que o CloudFront possa acessar esse API Gateway e vice-versa. Dessa forma, ninguém consegue acessar o API Gateway se não for esse CloudFront. Mas você poderia expor esse API Gateway de forma pública pelo CloudFront se você quisesse, por exemplo. Seria uma outra opção. Então, chegando no Step Functions, esse serviço ele serve como o nosso middleware para fazer orquestração do nosso pipeline. E essa é a principal razão do porquê a gente quebrou isso aqui em dois. Porque o primeiro passo vai ser rotular os nossos dados que estão vindo das nossas imagens. E o Step Functions ele é perfeito para isso. Ele permite você utilizar funções Lambda, que são os nossos serviços representados de forma em que você utiliza ele como código, você faz o deployment dele como código direto e utiliza ele de forma serverless e paga apenas sobre o uso. Então o Step Functions ele se alia a cada uma dessas funções Lambda num workflow de uma forma gráfica, fácil de entender, que você pode editá-lo diretamente no próprio console. E o primeiro passo aqui está representado como a rotulação dos dados da imagem. Então a gente tem o Lambda para a gente poder utilizar o SageMaker Ground Truth via as próprias APIs. Como muitos dos nossos serviços gerenciados, a gente pode utilizar as APIs para acessá-lo. E a gente pode utilizar, como o Lambda permite diversas linguagens, ele é code first, a gente pode utilizar linguagens de programação como Python, como C#, como Java e muitas outras que vocês podem encontrar na documentação do Lambda. Então o Ground Truth, uma vez que o Lambda chama o Ground Truth, o que ele vai fazer é fazer a detecção do que tipo de dado existe dentro da imagem. E ele só pode fazer de duas formas. Você pode fazer isso de forma manual, utilizando um serviço interno do Ground Truth que se chama Amazon Mechanical Turk. Esse serviço é onde você pode utilizar uma equipe para rotular os seus dados. Então você contrata ou uma empresa para fazer a rotulação dos seus dados, cuja contratação você faz dentro do próprio serviço, do próprio Ground Truth, ou você pode fazer esse mesmo serviço de rotulamento dentro de uma equipe que você desejar. Então você coloca os e-mails das pessoas que vão receber essa tarefa, um prazo, elas vão receber um link com as tarefas que elas têm que fazer e elas vão receber os datasets que elas têm que rotular. Então, nesse caso, a gente optou por imagem, mas você pode rotular também texto, você pode rotular vídeos e muitas outras opções. Então, nesse caso, utilizando textos, utilizando imagens, aqui embaixo a gente tem um exemplo de como isso fica no final. A gente utilizou o método de bounding boxes para a gente dizer
dentro do nosso cartão de crédito, o que a gente tem? Então a gente tem ali os nossos rótulos, conforme a gente falou antes, como o número, como a validação, como a data de validade e como o nome do titular. E por fim, um ponto importante de mencionar é que o Ground Truth ele aceita como o input dele as imagens de um bucket S3. Então vocês veem aqui na nossa imagem o S3 apontando para o Ground Truth, e não é à toa. No momento em que a gente fizer a chamada do API do Lambda, o Ground Truth vai receber aquele path do S3 como input para poder rodar a nossa categorização. A segunda forma da gente fazer essa rotulação é por forma automática. Para fazer de forma automática, a gente faz com um número de imagens mínimo, número de objetos mínimo do dataset, no caso imagens, e o requerimento mínimo é de 1250. Porém, a recomendação para você fazer isso de forma automática pelo serviço é que você tenha um dataset de pelo menos 5.000 imagens. Assim, quanto mais imagens, mais preciso a sua rotulação dos seus dados será. E o que ele retorna, no fim, dentro também de um bucket S3, é o resultado dessa classificação, dessa rotulação desses dados. E esse resultado ele vem na forma de um manifest, que é pense nisso, como um arquivo JSON, que vai te mostrar coordenadas x e y da onde estão esses dados classificados, e ele vai te dar para cada um desses caras o label, por exemplo, o nome, por exemplo, né, data de validade, para você saber o tipo de dado que você está olhando num determinado ponto da imagem. Agora que a gente tem os dados rotulados, a gente vai extrair os dados do cartão. Então a gente já falou dos serviços anteriormente, a gente chega no nosso Lambda e a gente vai utilizar o Amazon Textract. O Lambda que está sendo utilizado aqui, ele serve para pegar os dados do Textract, unir com os dados que foram rotulados e conseguir, utilizando o dado que for extraído do Textract, dizer esse dado é o nome, esse dado é o número e assim por diante. O Textract, conforme o Rafael falou antes, ele é o serviço gerenciado da Amazon em que você paga sobre uso para você fazer a extração de dados de imagens. E você pode fazer isso não só de imagens, mas de PDFs também. No caso, os formatos suportados são JPG, PNG e PDF. E como no exemplo da imagem, ele detecta automaticamente isso quando ele faz a varredura da imagem. Então ali, aqueles dados em cinza são os dados que o Textract conseguiu detectar, né, por uma questão de proteger a privacidade do usuário desse cartão. A gente, obviamente, ocultou os dados, mas vocês conseguem ver pelo exemplo ali e pelos dados da direita que ele consegue detectar o texto, mas ele não sabe o que é o que. Então é por isso que o Ground Truth é importante e por isso que a gente tem um Lambda para unir os dois. Similar ao Ground Truth, o Textract recebe os dados via um bucket S3 também como um input. E você pode fazer isso tanto pelo console, que é o exemplo que está abaixo, quanto por APIs, que é o exemplo que a gente está dando na arquitetura. E o resultado dele vai ser um JSON. Então, quando você for receber esse JSON, você vai receber os dados do que ele conseguiu detectar numa linha e aquele texto. E ele vai te dar, inclusive, o tipo de dado que ele detectou. Se ele é número, se ele é uma string e diversos outros tipos que ele suporta internamente. E com isso a gente tem a nossa arquitetura final. E uma vez que você consegue rotular os dados e consegue extrair os dados, você consegue combinar esses dados dentro do segundo Lambda que a gente criou e retornar isso para a nossa single page application lá da ponta. E dessa forma você consegue criar todo o fluxo ponta a ponta, desde a extração até o momento em que você conseguiu rotular e finalmente extrair o dado. E também de uma forma segura, protegendo o seu perímetro utilizando o WAF, utilizando o CloudFront e também utilizando outros serviços da Amazon, como o CloudTrail, que é o nosso serviço de auditoria, em que você consegue saber quem executou uma determinada chamada de API
de dentro da nossa plataforma e em que momento, com observabilidade, utilizando o CloudWatch, que é o nosso serviço de log, também gerenciado, que pode ser utilizado por todos os serviços aqui na sua tela, e também mantendo o acesso apenas àquelas pessoas que você deseja. Nesse caso, a gente utilizou o Identity Manager como uma forma simplificada da gente trazer essa arquitetura, mas se, por exemplo, você quisesse dar o acesso para pessoas que estão vindo de uma rede social, você poderia utilizar o Cognito, por exemplo. Bom, a melhor forma de aprender um serviço é realmente experimentando ele. E o que a gente gostaria que vocês fizessem a gente convida vocês a utilizar os serviços que a gente apresentou nessa apresentação. Então, o Ground Truth você pode utilizá-lo sem nenhuma cobrança pelos primeiros 90 dias. Nós temos vários exemplos que podem ser encontrados nesse GitHub ali logo abaixo, e você pode começar a entender um pouco mais em detalhes sobre o serviço também no link abaixo. Similarmente, você pode fazer isso com o Textract, com uma pequena limitação. Você pode escanear, fazer a extração de 1000 páginas sem cobrança também por 90 dias. Por página, entenda uma imagem, entenda um documento que você está fazendo a extração dos dados naquele momento. Você pode encontrar também exemplos em nossos GitHubs e também pode encontrar mais dados ali no link abaixo. Além das referências que a gente comentou antes, você pode aprender, conforme o Rafael falou antes, muito com os nossos treinamentos gratuitos. Nosso objetivo principal como companhia para Machine Learning é a gente tornar Machine Learning um conhecimento simples e fácil na mão de qualquer desenvolvedor. E é para isso que a gente tem tanto os nossos serviços gerenciados, como a gente tem uma gama muito grande de treinamento disponível para diversos tipos de personas, seja cientistas de dados, engenheiros de dados, gestores. Conforme eu falei, é uma gama bastante grande, a gente está falando de mais de 65 cursos gratuitos, que você vai aprender sobre não só como utilizar os serviços, mas também como nós utilizamos dentro da Amazon esses mesmos serviços. No momento em que você tiver mais confiança e você quiser demonstrar para o mercado que você tem esse conhecimento, você pode tirar a certificação. Existe uma certificação específica de Machine Learning chamada Certified Machine Learning Specialty. E você pode se aprofundar ainda mais com os nossos laboratórios. Basta você acessar o guia de aceleração para saber mais. E com isso a gente encerra a nossa apresentação aqui. Queria agradecer muito a vocês que viram esse vídeo até agora. E, por gentileza, preencha a pesquisa de opinião após assistir esse vídeo. Muito obrigado novamente e até mais.